estamos no ar com o programa Advogados em Debate. Hoje temos um tema muito especial que fala sobre fibromialgia e temos como convidado o vereador e professor Leandro Azevedo. Boa noite e obrigada desde já pela sua participação. Boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço aí mais uma oportunidade. A gente está podendo mostrar alguns dos nossos trabalhos para a população petropolitana. Obrigada. Temos também o advogado, doutor Alex Cortázio. Boa noite a todos, boa noite telespectadores que nos assistem e obrigado pelo convite. E temos também a doutora Kátia Zanei, que é advogada também, vai participar conosco no debate hoje. E boa noite também, doutora. Boa noite, eu que agradeço o convite. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui presente. É isso aí. Então, vamos falar hoje sobre esse tema e para isso trouxemos o nosso convidado, né, o vereador, que participou recentemente de uma audiência pública onde esse tema foi discutido, que é um tema assim, de grande importância, e ele vai nos contar um pouco sobre isso. E antes de adentrarmos propriamente dito nesse tema, nós vamos falar um pouco sobre o que é essa audiência pública e onde ela ocorre, para que você que está nos assistindo entenda um pouco sobre esse mecanismo aí dessa audiência pública. Então, vereador, fala para a gente um pouco como é que ocorre e o porquê ocorrem essas audiências públicas. Então, na verdade, a audiência pública ela vem para reforçar o ato da voz da população. Na verdade, é uma prerrogativa nossa dos vereadores poder pedir essas audiências dentro da Câmara ou até em outros locais também, mas na maioria das vezes todas elas dentro da Câmara, e de assuntos diversos da nossa população. Os assuntos que mais surgem dúvidas e problemáticas, a gente levar para dentro da Câmara para ser discutido, dali traçar uma pauta para a gente cobrar o governo, cobrar os órgãos competentes para que alguns serviços possam acontecer de forma coesa e coerente, com mais agilidade, e também de algumas leis específicas do nosso município, de estar lá discutindo alguma mudança, leis novas. Então, assim, na verdade, a audiência ela é uma prerrogativa nossa, do Legislativo também, e assim, de periodicidade, na verdade, pode ter todos os dias. Na verdade, são 15 vereadores, né? Cada vereador tem suas comissões que presidem, e assim, as que nós somos presidentes, a gente pede por nós mesmos, nós temos essa autonomia, e as que são de pauta de outros vereadores, a gente pede para o amigo, mas acontece com a nossa autonomia também, tranquilamente. Então, assim, é bem legal a gente poder estar levando o povo para dentro da casa do povo e discutindo, né, assuntos inerentes e importantes aí à nossa cidade. Então, em suma, aquela pessoa que está nos assistindo agora, querendo, ela pode começar a participar dessas audiências públicas? Sim, na verdade, qualquer pessoa pode estar participando. A gente sempre divulga, né, nosso próprio material Facebook, Instagram e a Câmara também. E ela também ela tem a exigência de ser publicada em jornais da nossa cidade, normalmente na Tribuna. Tem que ter 2 inserções nesse jornal de divulgação de qualquer audiência. Então, a audiência ela não pode acontecer sem ter essa divulgação ampla aí, e para poder também, né, formalizar e dar publicidade à nossa população. Importante, elas sempre ocorrem na Câmara Municipal ou ocorrem em outro endereço? Então, pode ser em outro endereço também. Eu já fiz uma de moradia e habitação que aconteceu ali no hoje Instituto de Cultura, Esporte e Lazer, mas comumente vou falar que 95% delas acontece dentro da Câmara pela praticidade, já está tudo ali, tem a televisão, né, tem os equipamentos, som, então é bem mais fácil. A gente só retira dali quando ultrapassa o limite da Câmara, que a gente sabe que não vai suportar, e a gente pode estar marcando em outros locais. Certo. Você falou que tem uns endereços eletrônicos que podem ser consultados para se chegar a essa pauta de audiências. Quais são esses endereços? Na verdade, é o Facebook da Câmara Municipal de Petrópolis, Instagram também, e os jornais, né, que saem as publicações lá na Tribuna de Petrópolis também. E acompanhar, né, eu acho que é importante acompanhar aí o trabalho de cada vereador, até para verificar que pauta eles estão atingindo e trabalhando no mandato,
que particularmente todo mundo faz a divulgação também da sua audiência, das suas leis, e é importante para a população também ficar ciente do trabalho de cada um dos que foram eleitos para representar a população. E esse acesso do povo ao vereador é muito difícil para se chegar a um tema, para se sugerir? Como é que é feito alguém que está nos assistindo, que tem um tema tão importante quanto esse que a gente vai debater agora, como é que ele faz para chegar a um vereador enfim, até sugerir um tema? Como é que é isso? Então, na verdade, pode procurar qualquer um dos 15 vereadores. Os gabinetes ficam abertos de segunda a sexta. Mais comumente, assim, é obrigação nossa de estarmos lá nos dias de sessões, que é terça, quarta e quinta, mas particularmente eu fiscalizo todos os dias de manhã e procuro estar obrigatoriamente todos os dias à tarde na Câmara. Eu fico bem presente lá, então, na verdade, se chegar em algum gabinete e não encontrar, com certeza é só marcar um horário que o vereador vai estar atendendo, então não tem grande dificuldade de ter o acesso ao vereador. Além das mídias sociais que está aí também, né? Qualquer mensagem que manda lá, eu sou exigente com isso, os e-mails também. Então é importante ter esses canais para poder estar levando os assuntos importantes da comunidade lá para dentro também. Porque são muitos assuntos. E para isso que tem 15 vereadores. A gente tem que trabalhar mesmo em prol aí das dificuldades da nossa cidade. Tem que ter uma distribuição, então, para poder cada um fazer uma parte, né? Sim. Certo. Então vamos lá, sobre o nosso tema, né? Como é que foi que isso despertou o interesse do senhor? Como é que isso aconteceu? Então, eu não sei porquê, mas eu já tinha um sonho de ser vereador desde a juventude. Eu venho de família carente, de comunidade, já sofri quando era criança e através do estudo eu consegui, né, alcançar objetivos na minha vida. E fui inserido no esporte através de um projeto social. Aí depois entrei no Exército Brasileiro por 7 anos e que alavancou minha vida também de certa forma, me formei na faculdade. Isso aí me fez ser bem humano em várias relações da nossa sociedade. E através de uma amiga que eu já conheço há muitos anos, através da minha esposa, que é a Andréia, a gente começou a ver desde o início dos primeiros sintomas que ela teve até agora, num momento de grande dificuldade. Isso já tem uns 10 anos que a gente vem acompanhando. E assim que entrei na Câmara, ela começou a trazer algumas propostas, mas não da fibromialgia. E no início do ano, ela, vereador, Leandro, Léo, eu tenho fibromialgia. Não aguento mais, estou num grupo aqui, o que a gente pode estar trabalhando? Então, na verdade, eu quando cheguei na Câmara, me jogaram uma comissão. Você entrou agora, toma essa comissão aqui. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Aí eu, caramba, que pauta difícil, mas vamos lá. E, na verdade, hoje eu ganhei um grande presente na minha vida. Então, eu tive relação com CDDH, com morador de rua, com o pessoal que perdeu suas casas. Então, a minha sensibilidade aguçou ainda mais de lutar pelas problemáticas da nossa população, pelas minorias, por aquele que mais precisa, por aquele que não tem voz, que cansa de andar para um lado para o outro e não consegue resolver suas situações. Eu falei, poxa, André, eu já tenho muita pauta, mas essa eu vou abraçar com grande carinho, até porque eu conheço uma pessoa que eu estou vendo sofrendo com isso. E assim, depois da primeira reunião que nós tivemos na Câmara, com cerca de 15 mulheres, então, na verdade, essa síndrome ou doença ela é mais comum nas mulheres, 95% dos 5% da nossa população que tem a fibromialgia. Então, assim, eu vi no olho de cada uma delas o sofrimento que é e a dificuldade de ter apontado que tem fibromialgia, os caminhos para o tratamento. Então, eu vi que a nossa cidade realmente está muito atrás do que essas pessoas precisam para ficarem mais ou menos no seu tratamento. Então, a nossa cidade precisa avançar muito, mas também, nesse momento, eu estou tendo um apoio de vereadoras de base e da Secretaria de Educação, pelo menos muita boa vontade de querer ajustar isso aí para minimizar esse sofrimento dessas pessoas, porque a dor delas realmente vai ser para sempre. Então, a gente tem que ajudar a diminuir esse sofrimento. Essa senhora que chegou até você com essa doença, o que ela relatou de maior dificuldade do paciente que sofre desse mal? Então, na verdade, com os estudos, né, e
com os eventos que nós viemos participando nesse pouco tempo, são mais de 100 sintomas que as pessoas com fibromialgia relatam. E assim, a Andréia, além da fibromialgia, vem atrelado várias outras questões, até desgaste de cartilagem, entre outras, que vai acumulando. E assim, ela é uma das mais debilitadas hoje com a turma que tem de fibromialgia. Então assim, é um sofrimento muito grande e hoje eu acompanho isso de perto. Hoje também a nossa cidade, através da Andréia e a Adriana, hoje coordena esse grupo no WhatsApp, né? Tá virando referência na luta aí também, por leis, né, por direitos da fibromialgia. Então, assim, é muito sofrimento, são muitos sintomas e é dor, né? E tem hora que ainda tem as crises. Ontem mesmo eu estava alinhando com algumas pessoas que eu estou indo para Brasília para uma outra audiência a nível nacional e 2 meninas me passaram: vereador, parabéns, você vai estar lá. Eu não entrei em contato antes que eu estava com crise há 1 semana. Eu falei: mas vocês pegam crise juntas? Até brincando. Elas, a gente não escolhe a data, não escolhe o momento, mas eu fiquei 1 semana sem poder trabalhar. Então, assim, o sofrimento é gigante, né? Só a gente podendo estar perto e perceber um pouquinho, a gente não tem como relatar o sofrimento de cada uma delas. É triste, mas a gente está aqui para poder, né, diminuir um pouco esse sofrimento aí. E existe um movimento que também trabalha junto com a Andréia, ou ela está sozinha com alguns pacientes, ou eles já estão organizados nesse sentido? Então, hoje o grupo de Petrópolis está no início, tem um grupo do WhatsApp com 30 e poucas mulheres, e a Adriana, no caso, a Adriana é a que coordena esse grupo, a Andréia auxilia, e elas têm uma grande dificuldade. Hoje mesmo a gente convidou, e a gente não conseguiu ninguém para vir aqui. Então é dor, é sofrimento todo momento, até para reunir fica difícil, mas no dia da audiência para nós foi uma vitória muito grande do número de pessoas que foram lá. E outras que já perderam, na verdade, tanto tempo, perderam as esperanças de ter um tratamento melhor, não quer saber mais, a gente liga, às vezes não quero saber, já vou morrer, não tem mais jeito. Então a gente fica tentando resgatar isso aí a todo momento, porque precisa de psiquiatra, precisa de psicóloga, fisioterapeuta, é médico, é educador físico, então precisa de um aporte muito grande para poder estar ajudando, né, principalmente as mulheres. Um grupo, então, de profissionais, né? Sim, de várias multidisciplinar, áreas, né? Para poder ajudar, inclusive o advogado, muitas das vezes. Não, é essencial também, né, para lutar pelos direitos aí das pessoas com fibromialgia. Então é fundamental. É isso aí. Doutora Kátia, vamos aproveitar aqui que a doutora é advogada, né, da área da Previdência. Como é que está sendo visto isso na área previdenciária junto ao INSS? O INSS está reconhecendo como uma doença incapacitante? Não. Bom, pouquíssimas vezes, né? O INSS reconhece como doença incapacitante, porque a gente também tem entendido que os médicos, em geral, não estão conseguindo ou não estão tendo a expertise para diagnosticar a doença. E muitas mulheres, é interessante falar em mulheres, os homens também podem sofrer de fibromialgia, mas pelo que eu estudei do tema, né, as mulheres são as maiores vítimas da fibromialgia. E muitas delas, quando sofrem algumas perdas, sejam as perdas da área que for, né? Perda financeira, perda do ente querido, perda do trabalho. E essa fibromialgia, essa doença, é uma doença neurológica, né? Ela não tem que ser tratada necessariamente com um reumatologista e nem necessariamente com um psiquiatra, porque muitas mulheres, elas são tidas e conhecidas pelos médicos, por alguns peritos, infelizmente, do INSS, peritos judiciais, como as cheias de dor, né? Elas são estereotipadas como aquelas mulheres chatas que sentem muita dor. Então, a maioria dos médicos não consegue diagnosticar a doença, não é? Sim, sou mais capacitado. Os pacientes têm relatado isso para o senhor. Tem relatado isso. E assim, na verdade, a gente está com um trabalho agora, depois dessa audiência, de chamar todas as universidades aqui de Petrópolis com essas formações que temos e que é necessário para poder conscientizar cada um deles. O médico, que tem essa visão, o fisioterapeuta, o educador físico, o advogado, a própria família, que às vezes discrimina aquela pessoa como se estivesse lá enrolando, isso aí
não é dessa forma. Então, por isso que a gente até fez a primeira lei nossa que a nível nacional pediram para colocar no município, foi a questão da semana de conscientização, que aí pega a semana do dia 12 de maio, para o ano que vem a gente já começar dentro das escolas, mostrar para a população o que é a fibromialgia. Muitos não sabem. E a fibromialgia, ela está sempre atrelada à depressão, né? Ou a depressão é consequência da fibromialgia ou é causa da fibromialgia, Sim. né? Pelo que a gente entende. Um pouco então, que se sabe, né? Porque eu acho que ainda tem muito que buscar, né, na literatura médica, enfim, nos estudos paciente a paciente. Sim. Porque às vezes, eu não sei se a doutora já teve situações assim, são feitos diagnósticos diferentes do que é a doença. E acaba a pessoa não tendo ali o benefício, né, previdenciário por conta disso. Poucas pessoas conseguem o benefício previdenciário por conta de fibromialgia. E com trânsito em julgado ainda, pior ainda, né? Mais difícil ainda, uma sentença definitiva com trânsito em julgado. Então, essas pessoas que conseguem o benefício previdenciário por fibromialgia ficam na berlinda, porque os juízes, parece que os juízes também têm medo de decidir esse tipo de assunto, considerando que, por não existir um exame físico que comprove a doença, né? Um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância, é um diagnóstico que tem que ser dado por associação, né? Então, a gente vê que alguns dos juízes não conseguem entender o verdadeiro problema enfrentado pelo requerente do benefício, porque o próprio perito do juízo às vezes não consegue diagnosticar. Então essa insegurança pode gerar as improcedências nas ações, né? O que a gente entende nos pedidos. Por conta Aí como é que está a questão da rede pública? Você citou que a questão de talvez orientar os profissionais de saúde, enfim, conscientizar também que eles têm que ter esse diagnóstico, têm que entender mais da doença, buscar mais informações, porque uma vez que ela foi encontrada, né, sabe-se o quê? Que ela existe, isso é óbvio, mas e aí, as consequências dela? Como é que um profissional hoje da saúde, aí que eu falo da saúde municipal, né, que é a que mais se busca hoje pelo SUS, estão preparados para fazer esse atendimento? Como então, é que é? Na verdade, não estão. É uma minoria que sabe dessa síndrome, dessa doença. E, na verdade, nós vimos que a nossa cidade tem vários pontos que podem fazer esse atendimento, mas que não era divulgado, que ninguém sabia. Uma simples hidroginástica, não sabia o que tinha na rede pública. Existem 2 locais, existem academias da saúde hoje que trabalham com fisioterapeuta e educador físico juntos e pode amenizar também, a acupuntura, entre outras. Mas assim, a maior problemática é o tempo que se leva, por exemplo, psiquiatra. Aí é uma coisa que é praticamente para sempre. E aí essa pessoa, como que ela vai conseguir ser atendida? Aí é uma hora aqui, outra daqui a 6 meses, aí para pegar remédio, para ter outro atendimento. Então, eu estou para poder descer ao Rio, que tem um local que é reunido no mesmo local o atendimento específico para a pessoa com fibromialgia. E trazer essa experiência para cá para ver se conseguem ter esse projeto aqui em cima. E quando a pessoa chegar, tem fibromialgia, vamos lá, acha que tem, vai para ali, lá você vai tentar detectar, ali tem todos os tratamentos, porque são muitos pontos espalhados na cidade. Aí uma consegue, uma tem mais informação, vai e consegue, a outra que não tem informação não vai conseguir saber. E a própria Secretaria de Saúde, você às vezes chega e as pessoas não sabem o que é fibromialgia, não sabem onde tem um atendimento, não tem um protocolo. Aí até conversando com as amigas fisioterapeutas na audiência também, e é possível fazer pela Câmara, da gente traçar e ter uma cartilha para a pessoa com fibromialgia ser distribuída para elas e ter o passo a passo o que vai fazer e, de repente, aonde tem o atendimento. Então, para facilitar. A gente viu que juridicamente pela Câmara é possível, só que agora a gente precisa sentar e bolar essa cartilha para fazer lá. Tá? E assim, a gente tem outras leis lá também para
facilitar, a gente não sabe se vai ser aprovada, que é a de prioridade nos estacionamentos e atendimentos, é importantíssimo equiparar principalmente os estacionamentos com a pessoa com deficiência, com o idoso, né, para ter ali o seu local específico. Tem um que foi aprovado agora no governo, que são os cuidados com a pessoa com fibromialgia, que é tipo também os procedimentos, ela é importante para cá, a gente está entrando com ela também. E gratuidade nos ônibus. Tem mulheres que vão para os atendimentos todos os dias, pagam passagem todos os dias, mas não conseguem trabalhar, não tem renda, porque não consegue a questão do INSS. Então, assim, a gente está lutando. E uma outra questão também, até para auxiliar, para o lazer, é a questão dos 50% nas produções culturais, de esporte e lazer. Então, esse é o nosso trabalho aqui, para poder minimizar, e a cartilha para poder orientar das questões do município. Então, assim, a secretaria hoje ela é deficiente no atendimento, mas, como eu falei, não está faltando boa vontade. Foram na audiência, tiveram uma reunião na Secretaria de Saúde, algumas meninas foram atendidas, só que a gente precisa ter isso aí oficializado e mapeado, principalmente, e a questão toda a secretaria ter uma capacitação para saber o que é fibromialgia, inclusive muitos médicos. Com certeza. Doutor Alex, vamos lá. Estamos aqui hoje exatamente pelo doutor Alex, né, que eu encontrei ele lá na 16 de março, e ele estava empolgadíssimo porque tinha participado exatamente dessa audiência pública, não foi isso? E conta um pouquinho para a gente, doutor Alex, a sua experiência, o que você sentiu nessa audiência, o que você aprendeu sobre esse tema? Eu confesso que eu não conhecia a doença, né, como tantos que falaram aqui, da saúde ou não, eu não conhecia a doença. Né, e fui convidado pela OAB, representar a OAB pelo gabinete, né, do vereador Leandro Azevedo, e fui indicado. E fui. Né, eu orei antes, como a doutora Kátia falou, tomei ciência, me consultei com a minha fisioterapeuta, que é minha esposa Daniele, né, ela me orientou sobre a doença em si, que ela tem pacientes com esse quadro, mas mesmo assim eu fui. Né, sabendo da parte técnica, mas não tinha vivenciado. Quando eu cheguei lá, eu pude perceber todas as palavras aqui do vereador em relação ao sofrimento. Em poucos minutos ou horas, deu para perceber na declaração de cada mulher, no olhar de cada mulher, no gesto, todo o sofrimento e toda a angústia que essas mulheres passam. Então, assim, é muito louvável, por isso que eu fiquei muito empolgado, né, a ação do vereador e esse suporte, né, ele que é representante do povo, tá? E nós, como os advogados, né, representa o Estado Democrático de Direito, poder perceber e ajudar, né, dentro da nossa capacitação e vivenciar isso, olha, ter empatia. Eu consegui, em pouco tempo, ter empatia, né? Fui contagiado por essa energia e foi uma audiência muito tranquila. Né? Via de regra, às vezes, a audiência pública há algumas dificuldades, cada um tem um posicionamento, e foi uma audiência que eu percebi que todos estavam na mesma direção, mesmo estando com posicionamento diferente, mas e no relato, como eles falavam lá, e o vereador colocou bem aqui, a doutora Kátia, eles precisam de um suporte, uma amplitude e uma garantia muito grande. E o legal do projeto municipal é que está alinhado ao que temos um deputado federal de Brasília, né? Ele é médico e quer equiparar os pacientes de fibromialgia a deficientes físicos. E isso é muito importante, porque isso alcança não a área previdenciária, que é muito importante, mas a área trabalhista. Né? Às vezes, essa área trabalhista, para poder olhar aquela pessoa que vai ser identificada como uma deficiência e enquadrar ela dentro das condições de trabalho que ela pode desenvolver. Então, assim, nós como os advogados e cidadão, poder estar atuando e fazendo a diferença na vida da outra pessoa
Foi uma experiência única, por isso que eu fiquei tão empolgado e ainda estou, né? Não vou usando o verbo do passado, ainda estou e estou muito satisfeito aqui. E te agradeço por permitir estar dando voz, né? Estamos hoje dando voz àquelas pessoas. Eu conversava no gabinete do vereador, né? Quantas pessoas com dificuldades. E a cartilha, porque na audiência pública eu pude perceber o quê? As pessoas que lá estavam, vários profissionais qualificados, né, dentro da sua área de atuação, mas que eram tudo pontas soltas. E a cartilha, ela vem muito bem trazer uma diretriz, né? Eu até comentei com o vereador no gabinete, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, assim, o importante hoje, o vereador está bem focado e tem o apoio da OAB, né, de, após essa visita, né, faço questão, se o vereador me permitir, de ir, né, após essa visita, estar alinhando a cartilha, um protocolo e poder estar dando esse suporte, porque as pessoas, o que eu vi de relatos, doutora Kátia, de chegar lá e o médico, muitas vezes, não compreender, como você colocou, e não entender, né? Eu acho que o importante é esclarecer a população, o judiciário e todas as áreas que existe algo real, silencioso, e que a média que apresentou no dia da audiência pública, disse que cada 7 mulheres um homem tem. Então, assim, o número é muito alto para as mulheres e se faz necessário. Então, não tinha como não ter empatia por algo tão... Me marcou, né? Eu saí diferente da audiência e por isso eu, né, convidei as pessoas e quero ainda dar continuidade ao trabalho, né, podendo fazer pela sociedade. Isso é muito importante. Eu também venho de uma família muito simples, né? Quero agradecer, né, ao vivo aqui a doutora Kátia, que sempre me incentivou a estudar. É uma grande amiga, ela me formou primeiro e tenho uma gratidão muito grande por ela. O vereador, quando falava sobre o estudo, eu também fui muito simples, era feirante, e a doutora Kátia sempre falava e me incentivava a estudar, como outros amigos, e sempre acreditou, né? E hoje, quando eu estava sentado, vereador, lá, eu estava percebendo, falei, como valeu a pena sair do meu comodismo, poder estar lá, né? E sair do meu comodismo também como advogado, porque a gente cuida dos nossos processos, dos nossos clientes, que é remunerado, mas e aqueles que não podem, que precisam? Então, assim, essa satisfação, muito mais que o cunho financeiro, ela acaba eternizando e acaba causando um efeito muito positivo na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha filha, né, dos meus amigos. Então, assim, percebe-se que eu estou muito feliz e muito grato. E obrigado mais uma vez por ter aceito. De modo algum. E assim, eu achei interessante no que você falou e juntando com o que a Kátia falou sobre a questão de não... Você falou que só tomou conhecimento da doença pela sua esposa, quando soube, né, da audiência, através da sua esposa, que ela já tinha pacientes que eram, né, portadores da doença. E você só soube disso depois da audiência pública, correto? Correto, correto. Então, interessante, por quê? Porque você estava tão próximo de uma situação, mas você não a conhecia. Assim como o vereador estava próximo a pessoa a ele, mas ele desconhecia a doença, mesmo sendo também da área de educação física, sim. Né? Com uma formação como professor de educação física, que tem a ver. E a doutora Kátia aqui, né? Com o quê? Com exatamente um cliente dela, que é portador da doença, e ela se interessou em buscar. E acontece muito isso na área do direito previdenciário, que a gente acaba estudando mais doenças do que muitos profissionais da área de saúde. Porque às vezes eles se especializam em determinada área e ficam só naquilo. Sim. E o advogado não, o advogado previdenciário, ele começa a estudar várias doenças. E uma coisa me chamou a atenção, é que nessa audiência pública, o doutor convidou a OAB para participar, que mandou o doutor Alex. E é importante também a gente começar a envolver outras pessoas nesse movimento. Sim. Como os próprios juízes que a doutora Kátia citou, porque às vezes um juiz não conhece a doença, não sabe como ela se manifesta.
e o próprio perito da Justiça Federal, que aqui em Verdade. Petrópolis, né, não são muitos, então assim, e o próprio INSS, né, que é um órgão que tem se mostrado também Isso mesmo. muito à frente, né, já tivemos com vários gerentes, né, de benefícios, tivemos uma programação lá na UAB, eles participaram, chegaram junto dos advogados, explicaram desde do procedimento eletrônico até o funcionamento, enfim. Então, há essa proximidade, há esse interesse. Estamos vendo aí que aquela imagem que a gente tinha do INSS, né, de INSS lá, o segurado cá, isso está mudando, há um interesse do INSS em participar das atividades. Então, eu acho que alguém também da autarquia deve participar dessas audiências públicas, um gerente de benefício, um perito médico, um juiz federal que cuida diretamente dessas pessoas, para que essas pessoas, tudo bem, recebam esse atendimento, um psiquiatra, um psicólogo, um médico especializado, a medicação, mas também tem um aparato da justiça para um auxílio-doença, não é isso? Sim. Para uma aposentadoria, até por invalidez, dependendo da gravidade e incapacidade, né, que for. E que o perito judicial seja especializado, pelo menos, ou em reumatologia ou em neurologia. Né? E que não que um outro médico com outra especialidade não possa diagnosticar, mas a gente sabe que a medicina tem as suas especialidades e as suas especificidades, né? Então, se o perito do juízo não for um especialista em reumatologia ou em neurologia, que o advogado também saiba impugnar. Sim, né? Também. E saiba fazer as perguntas necessárias, cabíveis e pertinentes à causa. E né? até alguém para a gente tem que ir bem além, né? O pensamento do advogado vai, né, em camadas e tudo. E até alguém da faculdade de medicina. Ótimo. Para que se não houvesse esse estudo específico, que passe a fazer parte da grade. Ótimo. Não é isso? No dia com o vereador, você colocou muito bem, né? E vê que a gente, como advogados, né, vamos ampliando a rede, né? E eu falava com o vereador para hoje trazer levar um professor, convidar um professor da Faculdade de Medicina para poder estar orientando os seus alunos e já eles perceberem com essa construção da base, né? Para não ter que lá na frente ter que refazer ou iniciar uma coisa que pode ser feita agora. Então, assim, é necessário que todos digam sim à causa e abracem e tenham boa vontade de poder. Mas você foi muito feliz quando colocou e percebeu, né, os juízes o perito para participar, para orientar, para sensibilizá-lo. Todos os órgãos como um todo, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem que ver o aspecto humano, que é esse do tratamento em si, mas também com os cuidados. Por quê? Porque não adianta nada você ter o médico, ter o tratamento, se você não tem um dinheiro. Você não tem dinheiro para se, né, locomover, para sustentar a sua família quando a doença incapacita. E é uma doença muitas vezes silenciosa. A doutora deve ter pego algumas situações assim. Eu já tive, acho que, mais ou menos uns 3 clientes com essa doença que foram diagnosticados muito tempo depois. A pessoa conseguia benefício por outras doenças que não aquela, mas aquela às vezes até pela depressão, exatamente, mas não pela fibromialgia. É isso aí. Aí confundem com hérnia de disco, enfim, é muito comum a parte da coluna cervical, lombar, porque, né, que acaba confundem com desembocando. fricote também. Muito. Né? Muitos acham que a mulher está fazendo charme, né? Quando na verdade, porque e muitas mulheres, a maioria das mulheres, elas são vítimas de preconceito quando tem fibromialgia, porque a pessoa que sofre, que sente muitas dores, normalmente ela se isola um pouco. Então ela se isola um pouco da família, ela não participa das festas, ela às vezes não participa dos batizados, ela não vai aos eventos sociais, né? E ela ela se enclausurando e fica taxada como antissocial. Exatamente. Tudo isso porque não foi diagnosticada. Primeiro, ela não foi diagnosticada. Porque para ter o tratamento, ela precisa de um diagnóstico assertivo.
Ou foi diagnosticada de forma errada. Sim, não foi diagnosticada com fibromialgia, né? Ela foi diagnosticada com alguma outra coisa ou com algum problema psiquiátrico que não, talvez não seja o pertinente a ela, né? Eu tive uma situação que o médico falou assim, olha, eu não sei o que você tem, vai para casa. Sim. Não sei o que você tem. Aí eu falei para ela, bom, se o médico está dizendo isso, eu sou advogada, eu não posso dizer o que a senhora tem que procurar um especialista. E depois de muito tempo, ela foi e descobriu a doença. Não sabia que era de jeito nenhum e nenhum médico encontrava. Então, teve uma senhora que foi a primeira que eu atendi com isso. Quando ela foi na perícia judicial, que ela teve benefício por um período, por uma outra doença, e quando ela foi fazer a perícia, ela ainda não sabia da existência da fibromialgia. Por quê? Porque ainda não estava em evidência que a doença existia e tal. E quando o médico tocava nela, ela começava a gritar. Aí a médica perita da justiça, lá do Rio, disse o seguinte, impossível fazer o exame físico da paciente porque ela grita de dor. E eu não sei se ela está fingindo ou não. E mandou para o juiz desse jeito, 3 linhas. Eu ainda tenho isso lá no escritório até hoje. E aí o que aconteceu? O juiz mandou um outro perito e o perito então encontrou a doença. E aí aposentou ela por invalidez. Porque a gente está o grau já estava avançado. Da dignidade da pessoa, né? A gente está falando do direito à vida, do direito à saúde, né? Que são negligenciados, não só pelo município, mas também pelo Estado, né, em geral. Então, houve, mês passado, em setembro, uma audiência pública no Senado, né? Foi na Câmara dos Deputados. Né? Na Câmara dos Deputados. No Senado, eu vi com esse tema. Eu vi do Senado com esse tema e foi muito debatido justamente para trazer essas políticas públicas de saúde a nível nacional, né? E todos os municípios estão sendo convocados no sentido de chamados, né? Sim. Convidados a abraçar essa causa. Por isso que a semana do dia 12 de maio, né, está sendo bem debatida e trazida para os municípios como a semana da conscientização da fibromialgia. Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, hoje são, acho que cerca de 310, 312 municípios já que aprovaram essa lei e vai ter uma audiência pública lá agora, segunda-feira, para poder até alinhar outras questões e parabenizar esses municípios aí que foram parceiros. Esqueci do microfone. Que foram parceiros, então é importante. É interessante, o vereador minutos antes da audiência, comentava comigo no gabinete que tem outros municípios que já estão à frente do nosso, que o cidadão daquele determinado município tem carteiras que identificam, podendo andar, tem uma lei que resguarda. Sim. E eles têm a carteira, poder andar no transporte público, poder uma assistência e trazer essa dignidade, né? E exercer o direito e ter uma dignidade melhor, uma condição melhor de vida, né? E existe uma luz no fim do túnel. E é interessante, né, vereador? Sim. Não, na verdade, culminando isso tudo aí, faz a gente que nós, professores principalmente, aqueles que viemos de comunidade assim, que necessita de tanta coisa, se sentir aqui, na verdade, útil como vereador, né, para uma pauta, né, para uma cadeira que a gente foi eleito. Então, pegar todas essas questões, principalmente das minorias, claro que é tudo amplo em Petrópolis, mas se a voz dessas pessoas me faz cada vez mais saber o quão foi importante eu estar ali e cada vez mais me dedicar a essa honra de hoje poder estar representando a cidade e poder estar lutando por pautas difíceis, né, e deixadas por muitos, que é a questão da fibromialgia. Então, na verdade, é uma honra imensa estar aqui, né, e principalmente com a parceria do Dr. Alex, poxa, foi simplesmente um parceiro aí, agradecer ao AB também por ter abraçado essa causa aí junto, né, com a gente, com essas mulheres e em prol do nosso município. Então, só gratidão e agradecer esse momento.
É isso aí. Vamos fazer agora um breve intervalo, não saiam daí, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui e vamos tentar incluir agora a nossa fisioterapeuta para falar sobre a experiência dela em casos ligados ao nosso tema. Fique aí, voltamos já. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. Com 34 anos de presença no mercado de móveis para escritório e mobiliário em geral, a Petrovet possui uma ampla linha de móveis exclusivos para o seu ambiente de trabalho. Atendimento personalizado, qualidade e as melhores opções de financiamentos você encontra na Petrovet, Rua Bingen 472. Telefone 2237-1695. Alô, galera de Petrópolis, aqui é o humorista Pedro Manso do programa do Ratinho e do Domingo Legal do SBT. Dia 2 de novembro estarei na Casa de Portugal aí em Petrópolis a partir das 7 horas da noite e você não pode perder um super show de humor. Ô, louco meu! Maiores informações é só ligar aí, ó. Vamos? Brincadeira, bicho, quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Brasil! Boa noite, você que ligou sua televisão agora. Estamos no segundo bloco do programa Advogados em Debate e o nosso tema de hoje é fibromialgia. Vamos falar ainda sobre o tema. Antes de reiniciarmos, eu gostaria de agradecer ao vereador Leandro Azevedo, que não pôde ficar até o final do programa por compromissos, mas que falou sobre a audiência pública, sobre o seu interesse em ter uma lei, né, que seja adequada, que atenda aos pacientes e seus anseios. Então vamos continuar aqui agora, né, com a fisioterapeuta Daniele Santana. Boa noite. Desde já agradeço a sua presença aqui no programa e vamos falar aí sobre esse tema. Boa noite, muito obrigada pelo convite.
Então, é um tema bem com bastante debate, né? Como vocês estavam falando anteriormente. Realmente, é muito difícil o diagnóstico, né? E eu já peguei algumas pacientes, tem até 3, e eu peguei no início, que elas também não sabiam o que era, e aí faziam as massagens relaxantes comigo, as drenagens. Por quê? Qual é assim a diferença, né? Vamos pontuar dessa forma. Porque quando você tem um problema linfático, você vai ter o edema. A fibromialgia, ela não dá edema. E ela é uma dor nos tendões e nas articulações. Mas ela não vai gerar edema, ela vai gerar só dor. Então, esse é o problema, né, desse diagnóstico, fechar esse diagnóstico. E, assim, não está totalmente certo, mas eles ainda estão em pesquisas, mas eles veem que o nível de serotonina, né, no corpo é muito baixo, a tensão, o estresse é muito alto nesses pacientes. Então, mas esse diagnóstico realmente é muito difícil, até para a gente mesmo, sabe? Que quando o paciente não vem, é exatamente isso. É uma dor, talvez, de cansaço, porque o paciente com fibromialgia, ele sente muito cansaço. Ele é uma pessoa que, no toque, ele já não aguenta o toque. É ruim, sabe? Até mesmo quando a gente faz uma liberação, o interessante é você sempre fazer uma liberação miofacial, porque a musculatura dele, né, fica totalmente contraturada, porque, né, como a doutora Kátia havia falado, é do sistema nervoso central. Então, a defesa do nosso corpo vem toda de lá. Então, se ele sente uma dor, vamos falar assim, vulgarmente falando, ele vai travar o corpo todo. Então, para a gente conseguir fazer essa liberação miofacial sem o paciente sentir dor, é muito difícil. E, geralmente, os pacientes eles costumam sentir dor 3 meses seguidos, direto. E aí fica acamado, não consegue né, andar, fica muito, muito debilitado. E a gente tenta entrar com o quê? Com uma massagem relaxante, uma massagem de liberação, e tentar com o psicólogo, que é o que eles haviam falado aqui no bloco anterior. Infelizmente, nós não temos uma equipe de apoio, porque geralmente os pacientes que estão comigo são pacientes que têm plano de saúde, que aí eles mesmos buscam. Que o plano tem uma condição financeira para arcar com essa busca do diagnóstico e tratamento, etc. Né? Exatamente. E assim, e mesmo eles têm que buscar aleatórios. Eu estou sentindo uma dor, talvez o clínico geral não vai mandar ele para um reumatologista. Sim. E aí, a principal causa, né, que eles enxergam mais é uma depressão. E aí, por enxergarem muito a depressão, eles não vão logo de cara mandar para um reumatologista, devido também não ter edema. Porque se tivesse edema, o reumatologista seria o primeiro a ser enviado. Dentre todos esses pacientes que você tem atendido, foi diagnosticado por que especialidade médica? Então, a princípio, uma delas, ela foi para um clínico geral, foi identificado como depressão, e ela tratou durante 1 ano a depressão. Só que aí foi aumentando, e aí é aquele fato, ela não conseguia mais sair. Ela se trancou dentro de casa. E aí ela foi no médico, falou novamente com o médico, aí o médico, olha, a única solução que teria, que você deve ter uma artrite reumatoide. Porque a artrite reumatoide vem das articulações. Sim. E aí enviou ela para um reumatologista, com um diagnóstico de artrite reumatoide. E daí foi, né, com alguns exames, e aí descartaram a artrite reumatoide. Aí sim, a médica já veio. Não, você é portadora de fibromialgia. E aí, devido a isso, ela sofre
né? Então, Muita geralmente gente. é diagnosticada por um reumatologista. Por um reumatologista. Porque o clínico, na verdade, ele serve para um panorama geral Sim, e para indicação de um especialista. Exato, então, exato. o especialista hoje que mais tem encontrado seria, então, o reumato. O acompanhamento é feito pelo reumatologista, né? Principal, né? O médico principal é o reumatologista. É aquele que indica a medicação correta, o tratamento. Isso aí, todo o tratamento e tudo. E aí ele vê a necessidade, né? Porque tem pacientes que descobriram agora, e aí ele vê a necessidade de ir para o psicólogo, e ele que encaminha. Sim. Né? E aí faz esse conjunto de profissionais, né? Aí vai montar uma equipe multidisciplinar para ajudar esse paciente. Né? Então, dentre as quais está a fisioterapia. Dentre as quais, isso aí. E aí o nosso trabalho mesmo seria em relação a isso. É uma massagem mais relaxante, com muito cuidado, porque às vezes a gente fala uma massagem relaxante, aí o paciente, infelizmente, né, não tem uma condição melhor, procura um profissional que não seja capacitado. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Procure profissionais capacitados, porque, né, não é desmerecendo, mas tem muita gente no mercado que não... Especializado. Para até não causar um problema maior, né, na pessoa. Isso, porque o fibromialgico, ele precisa de alongar, ele precisa de alongamento. E, dependendo, naquele momento, ele não precisa dar aquela massagem relaxante, ele precisa de um alongamento, ele precisa de uma liberação. Ele não precisa ser no corpo inteiro, porque às vezes o problema está na cervical. Naquele momento o problema está na cervical. Porque eles já descobriram, já foram estabelecidos já 11 pontos de 18 de pontos de dores que são trabalhados. E quais são os mais comuns que você tem encontrado nos pacientes? Então, dos meus pacientes, os mais comuns são na parte do joelho, né? Na própria articulação do joelho, no movimento? Isso aí, a própria articulação do joelho. Na parte já da cintura, né? Da cintura, no caso do quadril, já pega aquela parte. E aí tem pacientes que têm um problema até no fato de urinar mesmo, sabe? Que ele tem essa dificuldade, porque ali, naquele momento, ela sente muita dor. Ela sente, se a gente for colocar a gente que tem uma pessoa, né, que não tem essa patologia, uma pessoa que tem essa patologia, ele sente 90% mais de dor que a gente sente. Então, assim, é mais aguçado. É muito mais. O cérebro realmente entende muito que a dor é intensa em todos os momentos. E cervical. Cervical é a parte mais crítica. A parte mais crítica, então, seria a coluna cervical. Sim, porque pega o trapézio, pega o romboide, e aí são aquele grupo muscular, né, que é muito trabalhado, né, no movimento da mão, são todos os movimentos que você utiliza muito. Então, ele é mais comprometido na hora da dor. Mas isso, assim, a gente está falando de pacientes que eu atendo, né? Sim. Isso aí a gente não pode generalizar. Sim, né? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo fala, eu estou sentindo em tal área e tal, ou não é. Então, uma pessoa, de repente, está querendo saber um pouco mais, né, de onde sente mais a dor, aonde a dificuldade maior da locomoção, etc., para a gente poder, que a pessoa em casa, né, como hoje se fala muito da questão do autoexame, também na época do Outubro Rosa, então fala então a pessoa examine a si mesmo, né, eu sinto aqui e tal, vou procurar um reumatologista e vou buscar para saber se essa doença é. E às vezes é o que você falou, ela se mascara, e a doutora também, Kátia, falou, na própria depressão, né, no aspecto psicológico, enfim. Aí, doutora Kátia, eu quero te ouvir agora com relação aos teus pacientes. Eles vêm diagnosticados a fibromialgia por um reumato também ou já pegou casos de não ser um reumato? Não, já peguei casos sem ser reumato. Já peguei casos nefrologista. É o que ela acabou de falar, a questão até urinária, né? Nefrologista e esqueci a fisiatra. Fisiatra é uma especialidade médica, né, que trata de questão muscular. Me corrija se eu estiver errada. Sim. E fisiatra também. Inclusive,
Eu tenho uma cliente, eu ia falar paciente, eu tenho uma cliente que faz acupuntura, e a acupuntura também traz bastante bem-estar. E nessa audiência pública lá do Senado, que foi feita semana passada, eles estavam discutindo exatamente a questão multidisciplinar para o tratamento da fibromialgia. Dentre elas, obviamente, a fisioterapia, né? A questão da educação física, né? E terapias com psicólogos e também acupuntura. Que já está assim, reconhecida pela medicina. Isso é importante, porque tem algumas pessoas com aquela cultura de que a acupuntura, a gente vê também às vezes um desprezo pela psicologia, pela psiquiatria, um medo, porque você não sou maluca, eu não quero um psiquiatra. E isso tudo é um folclore, né? Folclore. Que cria-se uma cultura onde se afasta o paciente do tratamento. Sim. Já chegou alguém lá no seu consultório dizendo assim, disseram que fisioterapia e nada é a mesma coisa? Já passou por isso? Já. Então, geralmente acontece isso, assim, muito. Dentro de casa, então, né? Dentro de casa também acontece. só procura quando precisa. Mas já aconteceu das minhas pacientes virarem para mim e falar assim, você faz uma massagenzinha? Aí eu falei assim, então, eu posso fazer uma avaliação e ver o que você realmente precisa. Porque a fisioterapia, hoje, ela é reconhecida. Antes não, antes a fisioterapia era um luxo, né? Era uma massagenzinha, né? Porque, infelizmente... a gente conseguiu conquistar, mas infelizmente lá atrás a gente não tinha essa voz. Até pela Agência Nacional de Saúde, quando obrigou os planos a pagarem o profissional da área. Porque antes não tinha isso, não. O fisioterapeuta é particular. O psicólogo também, né? O psicólogo também já foi reconhecido. Então, assim, quem está em casa tem que procurar, né, esses profissionais e buscar ajuda. Né? Eu acho que a gente tem que também verificar uma questão positiva, além dessas, que nós já falamos aqui, é que existe um projeto de lei tramitando para que a fibromialgia seja considerada daquele rol da lei previdenciária 8213, para que não precise de carência, para que a fibromialgia também não seja objeto de carência quando do pedido do auxílio-doença. Era isso que eu queria falar, não podia sair daqui sem falar isso. Não pode deixar de falar, que é importantíssimo. Porque se a gente conseguir, se nós, né, enquanto cidadãos, conseguirmos, obviamente pelo procedimento legislativo, que a fibromialgia entre no rol das doenças que independem de carência para o auxílio, para a gente conseguir o auxílio-doença e quem sabe uma aposentadoria. Não pode ser esquecido esse fato. Exatamente, inclusive, isso vai ser uma grande vitória. Porque aí já entra a nível federal, né? Sim. Mas a gente pode pedir ao nosso representante, que é o vereador Leandro, que esteve aqui hoje, né? Representante da nossa comarca. Lembrando que a gente não está fazendo campanha. Não, mas é o que ele falou, os gabinetes estão abertos. E eles, né, estão aí para o povo, para servir. Né? Essa é a função do vereador, servir, ouvir o povo. Como ele bem disse, a questão da audiência pública, é importante a participação popular, né, que ressalte-se isso. E isso que você está falando aí, ficarmos atentos, mandarmos nossos e-mails. Né? Hoje tem uma comunicação vasta para falar, olha... inclui aí na lei que tem que retirar essa questão da carência. Né, para que haja assim um atendimento amplo naquele aspecto que a gente falou, previdenciário também. Sim. Não só para aqueles que já estão segurados, né, já passaram o período de carência, mas para aqueles que vão ingressar ainda, né, para que senão vai desembocar de uma forma ou de outra no benefício de prestação continuada, porque a pessoa fica totalmente incapaz e vai ter direito do mesmo jeito. Então, que seja reconhecido por aquela pessoa que também é segurado do INSS. Importantíssimo, doutora. Mais alguma? Não, eu só não podia deixar de falar isso. Ótimo. Então, nós já estamos aí encerrando. Infelizmente, o prazo foi curto. O doutor Alex quase não deixa a doutora Daniela Santana falar, mas outras vezes a gente vai te convidar também, outras oportunidades para você vir falar mais sobre esse tema e sobre outros tão importantes quanto. E desde já agradeço a sua presença, doutora Alex, doutora Kátia. Eu que agradeço. E a todos que estão aí nos assistindo, que o programa é para eles e por eles, né? Então, quero desejar a todos
uma excelente noite, uma excelente semana. Lembrando que a nossa página no Facebook é Advogados em Debate. E você que está assistindo pela TV também pode acessar TVI Petrópolis no Facebook, que vai estar lá hospedado o programa de hoje. Vocês também que quiserem depois buscar, pode estar copiando o link, pode estar pegando para si esse programa. E também estamos abertos aí a temas. O doutor Alex, sempre que estiver, é muito bem-vindo. Seus temas são sempre excelentes. E fica aí o nosso boa noite, o nosso muito obrigada. Boa noite.